Economia é com ela, Juliana Rosa. Todo mundo de olho no tal do calabouço. Todo mundo de olho para saber o que vai ser esse tal de arcabouço fiscal. E agora esse assunto vai surgir finalmente e nós vamos entender que impacto isso vai ter, como é que ele vai ser recebido. A expectativa é grande, né, Juliana? Pois é, Oineg, essa semana acho que não vai ter como escapar mais, né? Porque o presidente Lula não foi para a China e está todo mundo esperando o anúncio do arcabouço, calabouço, como você fala. Boa tarde para você, Fábio, para a Paloma que está aí no estúdio. Boa tarde aí para os nossos ouvintes. A gente tem essa expectativa porque o presidente Lula tinha dito que só divulgaria as novas regras fiscais quando voltasse da China. Como ele não foi para a China por problemas de saúde e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também ficou aqui no Brasil, você tem ali agora mais tempo para poder fazer andar essas regras fiscais. E pelo que a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, estava dizendo agora há pouco, num evento aqui em São Paulo, ela diz que a moldura do arcabouço está pronta e está nas mãos do presidente da República os parâmetros, ou seja, na sexta-feira à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha dito que o que o presidente Lula tinha colocado ali de observações, de questões para poder serem encaminhadas ainda no texto que ele tinha recebido, já tá endereçado ali. O ministro da Fazenda já resolveu os pontos que o presidente Lula teria colocado. E aí a gente agora precisa saber o que realmente vai sair dessas regras fiscais que são consideradas muito importantes para poder trazer uma segurança em relação às contas do Brasil. A gente precisa de uma regra que dê ali um parâmetro de controle de gastos, né, Oineg? Porque senão o próprio Banco Central, que vem sendo muito criticado aí por manter os juros em patamar alto, ele tem argumentado, e inclusive é bem unânime, não a discussão do Banco Central, se o Banco Central está sendo duro, é mais pelo tom do que por cair ou não os juros, né? Porque se tomar uma decisão de queda de juros sem saber qual vai ser o patamar de gastos do governo, você fica realmente muito no escuro. É isso que eu ouço aqui de economistas por todos os lados. Agora, então, o Banco Central, né, o Eneg, foi duro semana passada, disse que pode até subir juros, e a discussão foi mais ou menos em torno do tom do comunicado, né, que a gente estava conversando semana passada. Ele precisava ser tão duro. Mas em termos de trajetória de queda de juros, essas regras fiscais são consideradas fundamentais. queria saber de você o seguinte: o Banco Central não descarta a elevação de juros, mas o governo já avisou também que pretende gastar mais. O presidente Lula deu uma entrevista, não é que ele falou que vai se preocupar com o corte, não. Ele disse: vamos gastar mais com saúde, vamos gastar mais com educação. Para mim, investimentos desse tipo, despesas desse tipo, valores na educação e na saúde, não são despesas, são investimento. O que eu queria te ouvir é o seguinte: se eu chamar sei lá, de frango ou de galinha uma vaca, ela não vai deixar de mugir, né? Então, não adianta chamar de investimento um negócio que no balanço do governo, no orçamento do governo, entra na coluna de despesa. Não importa se a despesa é boa, se a despesa é ruim, a rigor, no orçamento do Estado brasileiro, em qualquer orçamento público, aliás, no orçamento de qualquer empresa, não pode ter nenhuma despesa lá que não seja socialmente defensável, economicamente necessária. A desgraça é que também tem as politicamente convenientes, né? Aquelas pontes que não precisariam existir, que passam perto da fazenda do deputado, do senador, isso sim. Mas, tirando isso, que despesa social, que despesa orçamentária do governo não é socialmente defensável, Juliana? Isso que está colocando é importante, não adianta mudar um nome, né, Eneg? Se na hora de fazer a conta, fazer a matemática lá, você tem que equilibrar o que o governo recebe e o que ele gasta. É simples assim, né? E o que acontece é que ao longo da história do Brasil sempre se gastou demais, e aí para poder compensar e fechar a conta entre gastos e receitas, se aumentava impostos. Então a gente tem hoje uma carga tributária que é insuportável. Então não tem espaço mais para gastar sem nenhum critério, né? E é claro, como você está colocando, dentro do critério,
tem que ter, obviamente, os gastos ou investimentos, ou seja lá o nome que eles derem, porque o embate ali que estava acontecendo era que o presidente Lula, pelo que a gente está entendendo aí dos bastidores, gostaria de ter uma regra diferenciada de controle de gastos para saúde e educação. Até poderia ter, né? O importante é ter uma regra que, como estava dizendo agora a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela garante que é uma regra que é simples, fácil de ser entendida, totalmente transparente e crível. Crível significa que é uma fórmula que eles encontraram que vai fazer com que a dívida do Brasil ela tenha uma trajetória de queda ao longo do tempo. Você dá uma previsão, né? Você dá uma estabilidade ali para a dívida do Brasil. E ela diz aqui agora há pouco, olha só, que o governo federal deve zerar o déficit fiscal em 2024, ou seja, ficar ali no 0 a 0 em 2024, garantindo que é uma regra que vai funcionar. O Ineg, a expectativa é que funcione mesmo, que se encontre um meio do caminho. Essa é a visão hoje que predomina na economia, que pode não ser o ajuste ideal, mas também que não vai ser aquela visão do gasto é vida, porque a gente sabe que o gasto custa caro e é importante que se tenha algum tipo de previsibilidade em gasto. É isso aí, Juliana Rosa vai acompanhar, nós vamos conhecer esse projeto, vamos poder analisar, submeter ele ao crivo dos especialistas, até porque a gente está precisando de algo assim, basta ver essa tensão em torno do juros. Juliana Rosa, obrigado e amanhã a gente se vê aqui. Valeu, beijo. Obrigada, beijão, boa semana.